Olá, eu sou a Adriana Schelliger. E eu sou a Adriana Pena, e você está no DRI ao Quadrado. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, além de colega, Dr. Guilherme Dutra, que é cirurgião vascular, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre catéteres e como isso é importante na nossa prática diária dos oncohematologistas. Guilherme, se apresenta um pouquinho para a gente e depois a gente segue na nossa entrevista. Vamos lá, boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui tentando esclarecer um pouquinho essa questão dos catéteres, que é sempre uma dúvida dos pacientes. E eu sou cirurgião vascular, me formei em 2005, depois eu fiz uma formação de cirurgia geral, cirurgia vascular, depois eu fui terminar minha formação na França, onde eu fiz mais um ano em cirurgia endovascular, com ênfase em cirurgia de aorta, né? E venho trabalhando desde então no serviço público e na rede privada, com cirurgia de alta complexidade, com muita endovascular, e a colocação de catéter apareceu de uma forma mais forte na minha vida há mais ou menos uns 5 anos. A gente tem uma parceria forte aqui com o pessoal da Oncoclínica do Rio de Janeiro, onde a gente vem colocando catéter sistematicamente para diversos oncologistas e hematologistas aqui. Isso. Então, Dri, o que você quer perguntar para o Guilherme? Vamos lá. Quero perguntar para ele, a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual que é a dúvida, assim, a angústia maior dos pacientes quando eles chegam para colocar um catéter, encaminhado do oncologista, enfim. O que é o que mais deixa eles aflitos em relação ao catéter? O que eu percebo assim nas consultas, primeiro é o medo do procedimento, né? Toda vez que as pessoas são encaminadas para um cirurgião, acho que já dá uma travada no cérebro. Então, eu sempre tento desmistificar um pouco essa questão e explicar que a colocação do catéter, quando é colocada por cirurgiões, por médicos que têm experiência, o risco do procedimento é muito baixo. E, de certa forma, o catéter vai ajudar no tratamento, vai aumentar o conforto, vai diminuir a questão da ansiedade quando a equipe de enfermagem vai pegar uma veia, vai aumentar a segurança na infusão de medicação, diminui o estresse do próprio paciente no início, né? Porque às vezes eles já sabem que, dependendo do protocolo e da clínica, se eles perderem mais de 2 ou 3 acessos, eles têm a quimio suspensa. Eu tento, no início, esclarecer essas dúvidas e tentar diminuir um pouco a questão da ansiedade, né, de quebrar um pouco a barreira e o medo do cirurgião no procedimento. Ótimo. E, Guilherme, me diz uma coisa, isso é um fato, né? A gente percebe o medo que o paciente tem, principalmente porque, apesar do... Vamos dar um exemplo do catéter totalmente implantável. A gente vai te perguntar para você fazer um pouquinho mais, explicar mais para a gente as diferenças dos catéteres e quais são mais indicados, né? Porque a gente sabe que, de um modo geral, ele é um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, né? Então, é importante a gente citar que muitas vezes o doente precisa estar no ambiente cirúrgico por conta da segurança para o profissional e para o paciente, mas que, de um modo geral, os pacientes têm que entender, isso que às vezes é a dificuldade que a gente tem como profissional, não cirurgião, né? Quando indica o catéter, é de explicar como ele vai impactar positivamente esse catéter na vida dele e como esse é um procedimento que, eventualmente, o doente chega no hospital, o procedimento está agendado, ele coloca e, no final do dia, ele vai embora para casa com um acesso que pode ser usado até no mesmo dia, não é isso, Guilherme? Geralmente, eu coloco à tarde, no turno da tarde, paciente interna, o tempo de subir de uma hora e pouco, o procedimento dura de 15 a 30 minutos, geralmente, quando é feito pela minha equipe. O
paciente volta para o quarto, eu sempre deixo um pouco no quarto, fazendo gelo local, principalmente quando é o porte. E o gelo, eu acabei percebendo que esse gelo imediato e contínuo no pós-operatório acaba diminuindo o hematoma e o edema. E com isso eu consigo liberar o porte para a punção, já para fazer o procedimento, para fazer a primeira infusão de medicação no dia seguinte. Ótimo. Tecnicamente a gente consegue liberar no mesmo dia, mas geralmente até por uma questão de o paciente não está fazendo aqui no internado, fazer aqui no ambulatorial, eu acabo liberando no dia seguinte. Então, na prática, o paciente acaba ficando de 4, 5, 6 horas no máximo no hospital. Eu até hoje, desde que eu comecei a colocar os catéteres de forma ambulatorial, só um paciente precisou ficar internado por uma questão de uma crise hipertensiva. Ele não tomou as medicações antihipertensivas e ele precisou ficar até o dia seguinte para controlar. Graças a Deus, nenhuma complicação ainda do procedimento que ninguém tenha precisado ficar. Então, basicamente, eu atendo o paciente no consultório, a gente espera o período de autorização, o paciente interna, assim que estiver autorizado, geralmente eu interna, faz o procedimento e vai embora 4, 5, 6 horas depois. Pri, quer perguntar alguma coisa? Não, achei bem interessante essa história do gelo. Achei bem bacana essa. Eu não sabia dessa ideia aí do gelo sendo um coadjuvante aí para o implante do catéter. Achei bem interessante. Um anti-inflamatório, digamos assim, né? Local. E simples, né? Simples. O que eu queria perguntar, na verdade, é se você podia mostrar para a gente um pouquinho os diferentes catéteres e, geralmente, assim, para que a gente usa cada catéter, né? Por que tem essas diferenças dos catéteres, enfim, acho que isso pode ser uma coisa legal da gente mostrar. Acho que o primeiro catéter que eu posso mostrar aqui é o catéter de PICC. O catéter de PICC, geralmente, é um catéter que é colocado mais pela equipe na maior parte dos lugares, alguns cirurgiões, algumas equipes botam também, mas é um catéter mais simples, que é um catéter central de inserção periférica. O que isso quer dizer? É um catéter que a enfermeira pega uma veia do braço, geralmente guiado com ultrassom, ou o médico, né, claro, vem subindo com o catéter ao longo dessa veia, acompanhando até que ele fica numa veia central. O que é a veia central? Geralmente eu mostro essa caixinha aqui, ó, que é uma caixinha que a gente mostra as veias centrais. A veia central que a gente coloca, geralmente, são as veias jugulares e as veias subclávias. O PICC vem subindo por uma veia do braço até que ela fica aqui, ó, próximo da entrada do coração. Isso, sempre, só para a gente... superior, e aí a gente coloca o catéter nessa pontinha aqui. Só para a gente esclarecer para o pessoal que não está vendo, né, está só ouvindo, isso tudo é próximo do pescoço, ali da clavícula, né? Isso. Justamente. O catéter de PICC é um catéter que geralmente ele vem assim, ó, são 2 ou 3 vias, 1, 2 ou 3 vias, quer dizer que são 3 locais que a medicação pode ser colocada. O catéter é um catéter bem comprido, que a gente mede antes, que a ideia é que ele fique numa posição bem lá no centro do tórax, próximo da entrada do coração. Então, esse catéter tem que vir do braço até a região do tórax. Então, a gente mede antes, eu faço sempre com radioscopia, com aparelho de raio-x ao vivo, que a gente consegue localizar a ponta do catéter e ter certeza que ele está numa boa posição. A vantagem do catéter de PICC é que ele não precisa de anestesista, ele não precisa de internação, ele pode ser feito em locais com menos estrutura. A desvantagem do catéter de PICC é que se ele ficar durante muito tempo, ele aumenta o risco de infecção, porque ele é um catéter que ele está metade para fora do braço, metade para dentro do braço. Então, existe uma porta de entrada para a infecção desse catéter. Então, geralmente, a gente indica esse catéter quando vai fazer um tratamento mais curto, com menos sessões e por menos tempo. O ideal é até 45 dias, 60 dias, 30 dias. Na pediatria, o pessoal acaba deixando mais tempo, não deixa? É o que eu sempre falo, né? E uma coisa é instruções de uso e a outra é que a realidade permite para a gente. Às vezes, quando a gente lê o manual fala uma coisa, mas a experiência acaba mostrando que a gente vai manter esse catéter até quando der.
Na prática é o que acontece. Então, se não tiver sinal de infecção, não tiver febre, não tiver nenhum problema, a gente tenta manter o catéter o mais tempo possível. E o incômodo que ele tem também, que é um catéter que ele fica, geralmente, nessa região do braço, ele fica preso, então isso limita muitas atividades. Atrapalha o banho, atrapalha um pouco piscina, atrapalha um pouco a questão de troca de curativo, às vezes ele pode prender em algum lugar, sair, desposicionar. Então, é um catéter que impacta um pouco na qualidade de vida do paciente. Deixa eu só, antes de você, Guilherme, passar para o próximo catéter, é interessante isso. Como a gente está aqui no nosso bate-papo falando também de vida real, é interessante porque o que eu posso estar enganada, você me corrige se eu estiver errado. Eu tenho observado que PICC é um catéter que depende muito de qual o paciente que a gente vai indicar também, né? A gente observa que o comprometimento do paciente com o cuidado do catéter também é fundamental. Você sabe que eu tive uma paciente muito jovem, com linfoma Hodgkin muito avançado, e que ela não tinha acesso, e felizmente a gente conseguiu botar logo uma PICC, foi a enfermagem do consultório que colocou. Ela não queria de jeito nenhum catéter totalmente implantado, questão da cirurgia, foi bem no início da pandemia, aquela confusão toda. Aí ela botou uma PICC e ela já está na terceira linha de tratamento, porque a doença dela foi bastante refratária. Você acredita que ela ficou 1 ano e 4 meses com a mesma PICC? E uma coisa que você falou que é importante, que é muito importante falar, que a PICC ela é de manutenção semanal, independente se o doente parou a químio. Então, digamos, se o doente faz quimioterapia quinzenal, que era o caso dela, fazia BVD, semana sim, semana não, a semana não, ela tinha que ir no consultório para fazer a limpeza do catéter, né? Para não correr o risco de perder o acesso. E ela nunca teve nenhuma infecção. Na realidade, quando a gente foi retirar o catéter, é porque ela já estava fazendo uma imunoterapia de 6 em 6 semanas, ela já estava com um bom acesso, e a PICC aí começou eu acho que ela teve um problema na entrada do catéter, eu não sei se alguma coisa mecânica que teve que retirar o catéter. Então, assim, por mais que a gente tenha ter sido temporário o catéter, ela conseguiu, com bom cuidado e uma boa manutenção, fazer com que ela ficasse mais de 1 ano com o mesmo catéter sem nenhuma infecção. Isso é interessante. Rodrigo, eu já tive uma paciente LLA de 17 anos e ela ficou os 2 anos do tratamento da LLA com a mesma PICC. Você vê? E não teve nada. Por outro lado, eu queria só continuar... Tudo maus exemplos. Não é mau exemplo, esse é um exemplo da vida real. Por outro lado, eu observo que PICC no paciente internado é muito pior. A gente corre muito mais risco de infecção porque tem muita gente manipulando, né? Eu me lembro que meu pai ficou internado, botou uma PICC e o clínico dele calculou o número de pessoas que mexia no catéter, porque depois de um tempo, era assim, a cada 48 horas mudava a equipe toda de enfermeiro, técnico, aí tem o banco de sangue, tem todo mundo mexendo no catéter. Então, ele fez um cálculo, naquele período que ele ficou com o catéter, quantas pessoas tinham manipulado o catéter. Então, aumentava muito exponencialmente o risco de infecção. Então, apesar de ser um catéter que às vezes a gente vê muito em paciente internado, eu vejo que a infecção é mais frequente do que no paciente ambulatorial. E tem a questão também da flora bacteriana, que é diferente na ambulatorial, que a gente fala em casa, do paciente que não fica internado, e do paciente hospitalar. Eu sempre explico para os pacientes que o risco de infecção de um catéter no uso é maior dentro do hospital do que fora. Sim. As bactérias, grosseiramente falando, as bactérias de hospital gostam mais de catéter do que as bactérias tem trabalhos mostrando... São bactérias mais virulentas, né? Com certeza. Tem trabalhos mostrando que em 48 horas a flora da pele é toda do hospital. Não tem mais nenhuma flora do paciente... De casa, né? Não é? Então, isso já traz bastante problema para um catéter como esse. Mas vamos lá. E os demais catéteres? Justamente.
Vamos lá, vamos passar para o próximo. O PIC e o catéter de Hickman, que é o que eu vou mostrar agora, esse outro catéter aqui. O catéter de Hickman é um catéter também, eles são catéteres semi-implantáveis. O que acontece? Eles ficam metade para fora, metade para dentro. A parte do catéter fica na mesma posição, catéter de Hickman. A diferença do catéter de Hickman, que acho que deve dar para ver, ele geralmente tem 2 ou 3 vias também. A enfermagem faz os acessos aqui, nessa pontinha, como o catéter PIC também. Tem essas 2 pontinhas aqui, essas 3, né? Na verdade, nesse aqui. E o catéter de Hickman, ele é colocado numa veia central. Então, esse catéter só pode ser feito por médico. Então, ele pode ser feito geralmente em veia subclávia, que fica aqui embaixo da clavícula, ou em veia jugular, que é aqui no pescoço, que é na base do pescoço. E aí o catéter Hickman também é um catéter que ele não deve ficar em tese mais de 60, 90 dias. Agora, é claro que a gente tem histórias também de catéteres que ficaram anos. Ele é um catéter comprido também, esse aqui é um modelo que ele é branco, diferente um pouco do outro, mas a ideia é a mesma ideia do catéter que é o PIC, que é de inserção periférica. Então, do Hickman, do PIC, eles são catéteres parecidos, a diferença é em qual veia a gente coloca. A ponta do catéter deve ficar na posição central, mais ou menos, igual ao catéter, igual ao PIC. Né? Pode passar para o próximo? Deixa eu só fazer um comentário importante. A Adriana pode também falar disso. O que você falou, uma coisa muito importante. O catéter de Hickman é um catéter colocado, de novo, no centro cirúrgico, com um cirurgião, enquanto que a PIC pode ser colocada pela enfermagem a nível ambulatorial. Isso é muito importante, só para quem não conhece essas histórias de catéter, para ver como a dimensão do tipo de catéter e das pessoas envolvidas na colocação é diferente e são extensas, né? A gente tem muitas opções. E o Hickman, de um modo geral, são catéteres usados para pacientes como, por exemplo, leucemia aguda, que vão precisar de acesso quase que contínuo durante todo o seu tratamento. O PIC, a gente usa muitas vezes, a nível ambulatorial, como eu falei, o paciente que vai usar quimioterapia uma vez por semana, não é? O paciente que está fazendo quimioterapia infusional para câncer de cólon, que você faz aquela bolsinha de infusão de quimioterapia 48 horas, a PIC funciona bem. Já a Hickman não, é para aquele paciente internado, não é isso, Dri? Inclusive para o paciente de transplante de medula também, né? Às vezes a gente usa Hickman para infusão da medula também, e para o controle ali no transplante de medula. Então é um catéter mais talvez mais calibroso, né, Guilherme? Aí a gente consegue fazer essas infusões que são mais complicadas do que fazer na PIC. Geralmente ele é mais calibroso. E aí a gente consegue fazer infusões, por exemplo, de medula, que eu acho que, enfim, a gente não consegue fazer em qualquer outro catéter. E outra coisa importante que você falou, Dri, também que é importante, que é sempre uma dúvida que os pacientes têm em relação ao catéter. E quando ele está com catéter, especificamente a PIC, eu não aconselho o doente coletar sangue ambulatorial. Eu ia falar isso agora. Não é? Porque... Mas até tem catéteres que têm válvulas que é difícil, né, Guilherme? Guilherme depois poderia falar sobre isso, assim, porque a gente até usa, né, o catéter central para coleta de exames, principalmente para o conforto do paciente, acho que isso gera um conforto, mas tem alguns catéteres onde isso é mais fácil e tem outros onde, às vezes, até não é possível, né? Então, acho que a hora que a gente terminar de falar dos catéteres, talvez a gente possa voltar nesse tópico aí, coleta. Ok, beleza, vamos lá. Essa é uma pergunta clássica também, de consultório. Quando não é na primeira consulta, é na segunda. Vamos lá. Tem um outro catéter, que é esse aqui, que é um catéter de longa permanência. Geralmente, existe um nome comercial, que é o Pernicat, que é um catéter para hemodiálise. Esse já é um catéter mais grosso. Ele é bem mais grosso que os outros. Ó, eu não sei se vocês conseguem ter uma dimensão, mas esse aqui, por exemplo, é o PIC, ó, um do lado do outro.
Acho que dá para perceber que existe uma diferença grande. Uhum. O catéter de hemodiálise é um catéter que é feito para terapia renal substitutiva. São os pacientes que não conseguem mais urinar, que o rim para de funcionar, e precisa fazer hemodiálise para filtrar os elementos do sangue que saem, né, que são excretados pelo rim. Esse é um catéter mais grosso, que ele pode ser usado também para infusão de medicação em algumas situações. Uhum. E agora, o que acaba acontecendo, que esse catéter é um dos catéteres que a gente usa quando o paciente vai precisar fazer hemodiálise também. Uhum. Então, ele pode ser usado também, apesar de ser pouco usado, principalmente o paciente internado, para fazer transplante de medula, alguns outros tipos de medicação em pacientes que têm dificuldade de acesso. Uhum. A gente não tem que colocar 1, 2, 3 catéteres diferentes para Uhum. funções diferentes, ele pode ser usado também. Na hematologia e na oncologia, é um catéter que é muito menos usado para infusão de medicação. Geralmente é um catéter que é usado para fazer hemodiálise, né? Mas em algumas situações ele pode ser usado também. Deixa eu aproveitar. Pode falar, depois eu volto. É um catéter semi-implantável, de longa duração, que também só pode ser implantado por médico. Uhum. Aproveitando que você falou, isso é interessante, porque eu estou com uma paciente exatamente utilizando esse catéter para diálise, mas ela tem um outro catéter para hidratação, transfusão e quimioterapia. A gente pode, então, como você falou, apesar de não é o ideal, mas a gente pode ter mais de um catéter, né? Pode. Eu já tive alguns pacientes ter 4 catéteres ao mesmo tempo. Inclusive, às vezes, é a grande dificuldade que a gente tem de implante do catéter é quando a gente precisa colocar múltiplos catéteres em pacientes já com histórias de catéteres anteriores. Por quê? Porque às vezes essas veias entopem. Tive um paciente de uma hematologista que é aqui do Rio, que esse paciente fez uma síndrome de veia cava central, ele entupiu tudo, todas as veias de cima. Ele tinha um catéter passado já anterior entupido e ele precisava mais de 2 catéteres, um para medicação e um para fazer transplante um para fazer a quimioterapia e o outro para fazer sangue, para fazer medicação, para fazer tudo. E aí ele não tinha mais onde colocar, então eu tive que usar esse catéter anterior como guia para passar um catéter, abrir com balão para colocar outros catéteres. Então, às vezes, a gente fica em algumas situações em que não tem muito para onde fugir. E aí, Guilherme, nessas situações assim, onde você tem uma dificuldade das veias superiores, né, pescoço aqui e tal, e base do pescoço, em algum momento você opta por as veias da perna ou você nunca implanta catéter em membro inferior? Ótima pergunta. Então, o nunca, essa já é uma pergunta mais difícil de responder, ainda mais para o público geral, porque catéter, a gente dizer que a gente nunca bota catéter em determinados lugares é difícil. O que eu sempre falo, olha, o meu trabalho é resolver um problema. Sim. E às vezes, se não tiver nenhuma veia em cima, em nenhum lugar, com nenhuma possibilidade, às vezes a gente precisa usar uma veia embaixo. Embaixo, eu quero dizer, geralmente, veias femorais. Virilha, né? Em algumas situações, mas são situações extremas, a gente não tem como colocar veia nas femorais. E aí, a vantagem, né, do cirurgião é que, às vezes, a gente precisa abrir o abdômen para colocar uma veia. Mas aí já são situações extremas. Muito extremas, né? Em algumas outras situações, a gente coloca alguns catéteres guiados através do fígado. Essa é mais extrema ainda. Mais extremas ainda. Tem algumas situações que a gente precisa abrir o tórax para colocar um catéter dentro, praticamente, do coração. Mas essa é manobras heróicas, quase, né? Mas em algumas situações precisa ser feito. Agora eu vou falar do catéter totalmente implantável. Esse é o catéter, na verdade, que eu mais coloco ambulatorialmente, né? Que é um catéter que ele vem em 2 partes. Isso aqui a gente chama, eu acho que talvez isso aqui dê para ver melhor. Ele é um pouco maior, mas talvez fique melhor no vídeo. São 2 modelos.
Uhum. Esse catéter aqui, ele é uma estrutura de plástico ou de titânio. Isso aqui a gente chama de câmara ou reservatório. E esse aqui é um outro modelo, um pouquinho menor, né? Uma questão de modelo comercial. Aqui no meio, ele tem uma válvula de silicone, nessa posição aqui. E aí, essa câmarazinha, essa câmara ou esse reservatório, ele é instalado aqui na região anterior do tórax, embaixo da pele. A gente faz um corte, geralmente 3 a 4 centímetros, e coloca essa pecinha aqui. Eu faço todas as funções, a localização das veias, guiados com o aparelho de ultrassom. Qual a vantagem disso? Diminui a chance de complicações do acesso, de furar uma estrutura errada, ou do catéter não ficar bem implantado, e aí a gente faz ultrassom e coloca o catéter guiado com o aparelho de ultrassom. Uhum. Geralmente na veia jugular ou na veia subclávia, que são essas duas veias aqui que a gente mostrou, que eu mostrei mais cedo, aqui, nessa caixinha. São essas duas veias aqui, veia jugular e veia subclávia, aqui no pescoço e aqui na veia subclávia. Essas veias, elas ficam posicionadas geralmente aqui. E aqui é onde fica aquela bolinha. Que é o reservatório. A bolinha do catéter, o reservatório. Esse reservatório, a enfermeira palpa esse reservatório, vem com uma agulha, geralmente uma agulha especial, e fura essa válvula de silicone através da pele. O que ela injeta aqui, sai lá na pontinha do catéter, naquela posição que a gente falou mais cedo, que é onde ele tem que ficar aqui, ó, próximo da entrada do coração. E aí o catéter nessa posição, a gente consegue um fluxo maior de medicação e a gente consegue uma segurança maior para fazer o procedimento, né, para fazer a infusão da quimioterapia. O catéter forte, que é esse catéter aqui, como ele fica todo embaixo da pele, ele pode ficar alguns anos. O tempo que isso vai ficar depende do oncologista, depende do hematologista. Por quê? Porque depende da programação do tratamento. É uma pergunta clássica já dos pacientes, é quanto tempo eu vou ficar com o catéter? E a minha resposta é sempre, pergunta para o seu oncologista, pergunta para o seu hematologista. Perfeito. E a brincadeira que eu faço é que eu sou empregado deles. Eles mandam eu boto, eles mandam eu tiro. Por quê? Porque essa questão depende do tratamento. Claro. Pode ter um paciente que faça poucas sessões, que ele fique curado, mas que ele nunca mais vai precisar. Pode ter pacientes que ele faça o tratamento, que ele não fique curado, mas que ele nunca mais vai usar esse catéter. E se o catéter ou estiver incomodando, tiver alguma outra questão, ele pode ser retirado antes. Mas essa decisão geralmente vem em conjunto do médico que acompanha, do médico que indica o tratamento, que geralmente é o onco ou o hemato, e em conjunto com a gente que coloca o catéter. E aí existem 2 tipos de catéter, que é um com a pontinha aberta, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, e outro com a pontinha fechada. E aí é só uma questão técnica, na verdade, e aí isso impacta, às vezes, na forma com que o catéter é usado. Mas isso teoricamente, o catéter fechado, ele tem menos chance de entupir. Mas, na prática, a gente não percebe isso. E como não são todas as equipes que estão acostumadas com catéter que é fechado, quando a enfermeira faz o teste para ver se o fluxo do catéter está bom, o fechadinho aqui, o mais fechado, às vezes ele não tem um refluxo bom. Certo. O sangue não volta. E aí, às vezes, a enfermeira fica com medo de injetar a medicação, com medo do catéter estar no local errado. Então, geralmente, eu prefiro o aberto. Esse catéter aqui, com a pontinha toda aberta. E com os cuidados da clínica, como geralmente a enfermagem é muito bem treinada para isso, a gente não costuma ver problema do catéter entupir. De entrar coágulo, né, na pontinha dele aqui, de refluir coágulo e o catéter entupir. E o porte, eu acho bacana a gente falar dos totalmente implantáveis, né, que é o porte, que a gente sempre fala, né, portocat e tal, todo mundo conhece mais por esse nome, né,
que é um catéter que, às vezes, o paciente coloca e ele vai colocar outro catéter. Então, por exemplo, coloca para fazer quimioterapia, a hora que vai para o transplante, coloca outro catéter para infusão da medula, porque a gente não vai usar o porte para algumas coisas, né, Guilherme? Então, assim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que não dá para fazer em determinados catéteres, ou dá para fazer tudo em todos os catéteres, não tem nenhuma limitação, enfim, mas bem rápido, assim, bem tranquilo, assim, sem muita... Não precisa ser coisas muito extremas. Vamos lá. Então, quando precisa fazer hemodiálise, aí o único catéter que pode ser usado é aquele catéter de hemodiálise. Quando é para fazer infusão de medicação, tecnicamente, todos os catéteres podem ser usados. Infusão de sangue, infusão de medicação, e aí cada catéter existe uma pressão de fluxo. Uma outra pergunta que sempre surge, desculpa, essa pressão de fluxo geralmente vem na embalagem do catéter, quando a gente entrega um cartãozinho, isso tem escrito até quantos de pressão a medicação pode ser infundida. Uma outra questão que sempre perguntam é em relação a fazer tomografia e fazer ressonância pelo catéter. Boa Pode pergunta. fazer, mas precisa de enfermagem treinada. Então, geralmente, nas clínicas de imagem, não existe enfermagem treinada. Em hospital é diferente, mas em clínicas não. A coleta de exame, que sempre seria o melhor dos mundos, ela pode ser feita, só que alguns exames podem dar alterados, principalmente os exames que dependem do nível do sangue. Porque a quantidade de soro, às vezes, que tem no catéter pode influenciar no resultado do exame. Então, dependendo, pode ser feita, mas tem que fazer uma lavagem boa do catéter depois, para não ficar resquício de sangue e o catéter não entupir. Que é o que se faz depois da quimioterapia. Isso é muito interessante que você está falando, rapidinho, Dri, porque nós tivemos uma vez no hospital, lá no INCA, tinha um paciente que estava sempre com sangue incoagulável. Não é possível. O que está acontecendo? O doente não tinha sangramento, o doente não tinha nenhuma discrasia sanguínea. Quando a gente percebeu, o enfermeiro estava coletando o sangue do catéter heparinizado. Então, obviamente que ele ia ter alteração no laboratório. Isso é muito importante você estar falando, porque toda essa comunicação entre quem coleta, quem infunde, o cirurgião, como você falou, acabei de saber de uma informação super importante, que você dá um cartãozinho para o paciente com um catéter, e o tipo do fluxo, isso é importante, vou começar a cobrar dos meus doentes, o cartãozinho, porque isso não é? Faz diferença. Não eu sempre vejo isso. Faz diferença na hora que você vai, como a Adri perguntou, você vai infundir, seja a químio, o soro, o sangue, ou mesmo o contraste para fazer uma imagem. Eu, de um modo geral, pessoalmente, prefiro evitar ao máximo coleta e imagem em paciente ambulatorial. Se o doente estiver internado, e a gente sabe que tem no hospital capacidade, como você falou, Guilherme, uma equipe de enfermagem treinada para mexer no catéter, eu não vejo problema, mas a nível ambulatorial isso é praticamente possível, não é, Adri? Tem alguma... Você discorda? E até quando a gente vê o paciente internar, paciente que tem porte, né, interna no pronto-socorro, eu sempre peço para não mexer, a não ser que a gente saiba o pronto-socorro que está, porque assim, às vezes é a enfermagem que é isso, assim, aí contamina o catéter, a gente vai ter um problema de contaminação do catéter justamente por uma punção feita de uma forma inadequada. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, ou enfim, um comentário, eu queria que você comentasse, assim, nem todos esses catéteres servem para coleta da medula, né, para a gente colocar numa máquina de aférese para coleta de medula, então, também, só diz para a gente aí, quais que aguentam, porque também tem a pressão de saída, né, para a gente... Porque senão alguns catéteres, eles, com a pressão da máquina, eles acabam fechando, né, colabando. Então, assim, que catéteres a gente poderia usar para a coleta da medula? Que isso também é importante para o transplante, né? Então, eu imagino, eu não sei exatamente a pressão que essa máquina exerce, mas eu imagino que os catéteres de hemodiálise, que são catéteres mais grossos, o Hickman, que são catéteres mais grossos também, eles permitam que a máquina aspire de uma forma melhor. Então, geralmente o que a gente, geralmente que a gente pede. O catéter que se usa são os catéteres de hemodiálise, que são catéteres que podem ser usados para outras coisas também, né?
Uhum. E eu queria fazer uma pergunta que surgiu agora, eu pensei, que durante um período lá no INCA, já tem alguns anos, é, tinha trabalhos mostrando que as crianças que usavam catéter totalmente implantável, eles precisariam estar fazendo uma anticoagulação numa dose baixa de heparina, baixa de anticoagulante oral, para manter um catéter mais tempo, mais pérvio, com menos risco de trombose. Então, teve uma época no INCA que a gente fazia para todo mundo, Marevan, uma dose bem baixa, 1 miligrama por dia, na tentativa de diminuir o risco de trombose. Agora que a gente está vivendo a questão do Covid, trombose, se fala muito sobre isso. Você acha que existe alguma recomendação para isso, Guilherme? Eu queria ouvir a sua opinião também, Dri. Então, eu não conheço nada, na verdade. E assim, o Marevan, o Varfarine, com essas medicações assim, são medicações que eles começam a agir depois de um certo nível. Então, uma dose muito baixinha, em tese, não tem muito efeito anticoagulante. Eu imagino que fosse mais uma tentativa do que mais uma medida efetiva para isso, mas só comentando, foi um comentário que a gente houve uma recomendação durante um período e a gente fazia, mas eu observava também que a maioria dos meus doentes não tinha nenhum problema. A gente tinha a questão do cuidado do catéter, quem manipula o catéter, o paciente que tem catéter, ou seja, são várias questões que estão muito mais relacionadas em relação à trombose e infecção do que necessariamente o catéter em si. Se fosse assim, a gente não tinha outros procedimentos, a gente não fazia tanto colocação de catéter, né? Eu queria pedir também, Guilherme, que você desse assim, bem rapidinho, assim, enfim, 2, 3 ou 4 dicas para os pacientes que usam catéter, que são as mais importantes para o cuidado do catéter, assim, coisas que não podem deixar de fazer ou que não devem fazer, enfim, em relação ao cuidado com qualquer um desses catéteres que seja. Vamos lá, os catéteres semi-implantáveis, o ideal, os semi-implantáveis, que eu falei mais cedo, que metade para fora e metade para dentro do braço, esses catéteres, os cuidados de higiene têm que ser muito grandes. Por quê? Porque esses catéteres contaminam muito fácil. Uma outra questão, que é o exemplo que eu sempre dou, quando você pega um catéter, como é que a gente quebra arame? Quando a gente pega um aramezinho, a gente fica dobrando várias vezes. Então, se o catéter é dobrado muitas vezes, ele acaba sofrendo um estresse. O estresse é igual ao arame. O catéter quebra, pode quebrar. É raro, mas pode acontecer. Então, o que eu sempre falo é para evitar, dependendo da posição que o catéter está colocado, movimentos repetitivos. Como, por exemplo, de exercício com várias repetições. Não é que não tenha que fazer exercício, mas evitar exercício com várias repetições. O catéter, quando ele é implantável, por exemplo, numa veia subclávica, ele passa na veia subclávica, ele passa entre a clavícula e a costela. Quando ele passa aqui, você tem um catéter passando numa área assim, ó. Então, esse movimento repetitivo, ele pode cortar o catéter. Não é? Na verdade, não é bem cortar, é uma fratura. Ele pode quebrar. Isso é descrito, isso acontece. Esse é um outro cuidado que tem que ter. Né? No pós-operatório, aí são os cuidados gerais de higiene. São os cuidados de lavar bem a região, de passar álcool, passar mertiolate, clorexidine, alguma substância em que mantém aquilo bem limpo, principalmente até a gente tirar os pontos no catéter totalmente implantado. Depois, vida normal. E aí os outros cuidados são cuidados como com incisão normal, com corte cirúrgico normal. Evitar sol no início, passar protetor solar, tal, e manter a área bem protegida. E também a manutenção, né, Guilherme, que a gente fala que o paciente tem que fazer, a depender do tipo de catéter que tem o período de manutenção que tem que fazer, que de limpeza, na verdade, alguns lugares chamam de manutenção, outros chamam de limpeza, enfim. E a depender do local, essa limpeza vai ser com heparina, ou vai ser com solução salina, enfim, tem lugares que optam por coisas diferentes, né, mas eu acho que cada catéter vai ter a sua orientação diferente em relação a essa, mas isso é bem importante também que a gente mantenha, mesmo para o paciente que tem um totalmente implantável, parou de fazer químio, né, então aí tá aí, sei lá,
esperando ver se está em remissão e tal, ficou 6 meses sem fazer químio. Nesse período, ele precisa manter essa manutenção do catéter, né? Essa limpeza frequente aí, ou enfim, periódica do catéter, né? Justamente. Alguns pacientes, às vezes, ou esquecem, ou não são orientados, ou se perdem em algum momento do tratamento, abandonam algumas questões assim e voltam com o catéter entupido. Existem algumas medicações que a gente pode fazer para tentar dissolver coágulo, mas nem sempre dá certo. E se o catéter for perdido, a gente tem que tirar. Tirar e colocar. A mesma coisa para a infecção, né? Muitas vezes a infecção é de alguma bactéria que acaba perdendo o catéter, né? Então, esses cuidados para evitar a infecção e evitar esses coágulos são os cuidados mais importantes, né? E uma outra questão da indicação de qual tipo de catéter depende muito, às vezes, do nível socioeconômico do paciente e do nível intelectual também. Eu tive um paciente que a gente implantou uma vez um catéter totalmente implantado, todo embaixo da pele. Eu mandei ele para casa, ele não voltou na revisão, aí eu liguei, bom, a gente conseguiu falar com ele com quase 3 semanas, ele voltou com o mesmo curativo do centro cirúrgico. O curativo voltou com mau cheiro, quase, né? E aí esse catéter, obviamente, infectou. E aí ele perdeu o catéter, a gente teve que colocar um outro. E aí ele estava em infecção, uma situação grave, eu coloquei um PIC, né, um catéter no braço, e esse paciente, ele tinha uma dificuldade, na verdade, cognitiva, ele tinha uma dificuldade já de algum grau de acometimento cerebral, e ele arrancou o catéter. Então, esse é um exemplo que a gente precisa também que os pacientes cooperem, né? Por isso que é importante, quando a gente está falando aqui, eu acho que a gente vai precisar finalizar, hein, Guilherme, é a questão dessa combinação de fatores que você falou. O médico que indicou, né, nós que somos os hemato-oncologistas que vamos indicar, o paciente, que é o que vai receber o catéter, e, obviamente, a equipe do cirurgião, que está sempre em contato com a gente, e mais toda a enfermagem que vai cuidar desse catéter. Então, a colocação de catéter, resumindo, ela vai ser muito importante ao longo do tratamento oncohematológico, seja para infusão, seja para diálise, seja para transplante, seja para químio, e tudo isso vai ser um contexto entre paciente, equipe médica e enfermagem tomando conta desse catéter. Mas o importante catéter tem que se desmistificar que o catéter é um companheiro muito importante, traz muito benefício, na maioria das vezes, para o nosso paciente, não é isso? Tem uma outra questão que vem muito no consultório também, de alguns pacientes, às vezes, por que ele só veio, aí é uma visão do cirurgião que a gente coloca, por que ele só veio quando ele não tinha mais nenhuma veia? Isso, por que ele não veio essa é boa. antes? E o exemplo que eu sempre dou é que as veias não são usadas só para fazer quimioterapia. Durante uma internação, durante o procedimento cirúrgico, durante a coleta de laboratório, durante de infusão de uma medicação qualquer, às vezes às vezes são usadas para vários motivos. Então, o ideal é que o paciente coloque o catéter antes de ter o que a gente chama de falência de acesso, falência de veia. É tentar colocar o catéter para melhorar a qualidade de vida, aumentar a segurança do procedimento e, de certa forma, poupar essas veias, para que essas veias não sejam completamente inutilizadas mais para frente. O exemplo que eu dou que é igual a aplicação de varizes. Quando faz a químio, quando faz muita medicação, essas veias secam. E quando essas veias estão secas, não tem remédio, não tem medicação, não tem fisioterapia, não tem nada que possa fazer para recuperar. É uma veia perdida. Então, o ideal chá de camomila que resolva, né, Guilherme? Não. Infelizmente, não, gostaria eu. Ou seja, lembrando nossos residentes, pensem bem no futuro do seu paciente e do enfermagem que vai acessar. Pense sempre em avaliar a rede vascular do seu paciente no diagnóstico, certo? Essa, digamos assim, seria a mensagem para nossas equipes. Eu só quero finalizar com um pensamento que no podcast anterior a gente falou de cuidados paliativos e eu só queria lembrar que catéter central também pode estar
Claro. atrelado aos cuidados paliativos, né? A gente falou bastante sobre isso, como uma medida de conforto para o paciente. Então, o Guilherme falou isso, assim, é conforto também, né? Então, não pense que o catéter é desconforto para você, ao contrário, o catéter muitas vezes é conforto, né? O paciente às vezes não quer o catéter, tem medo, mas o catéter, na maior parte das vezes, é seu amigo, né? Você tem que querer que ele esteja ali trabalhando a seu favor, né, Guilherme? É chato, porque é mais um procedimento, é uma internação, é um procedimento cirúrgico, são mais idas ao consultório, anestesia, mesmo sendo uma anestesia, vamos dizer assim, leve, mas é mais uma anestesia, e isso acaba gerando um desconforto para o procedimento. Mas depois, o catéter ajuda muito. Ao médio e longo prazo, ele ajuda muito em qualidade de vida também. Com certeza. Claro. Qualidade de vida hoje é fundamental no tratamento oncohematológico. Justamente. Ótimo. Guilherme, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente, dividir com a gente, Guilherme? Não, acho que não. Acho que quase esgotou o assunto. Eu queria agradecer muito, Guilherme, foi muito esclarecedor, eu acho que é muito bacana, porque a gente tem uma parceria muito grande, temos muitos pacientes em comuns, e isso é muito, dá uma segurança para o médico, para o paciente, a gente ter também uma equipe que está sempre bem conectada com a gente, né, Adri? Guilherme, muito obrigada. Guilherme, muito obrigada. Espero que a gente possa ter mais parcerias aí aqui no podcast. Quando surgirem dúvidas, a gente vai te chamar. Obrigada mesmo. Isso aí. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de falar e às vezes de explicar. São detalhes pequenos, às vezes, mas até eu imagino que algumas pessoas, quando ouvirem isso aqui, vão ter um pouco mais de segurança, um pouco menos de medo, na verdade, antes de fazer um procedimento. Porque tem vários pacientes nossos, assim, que vêm, colocam um catéter, terminam o procedimento, chega, mas era só isso? Isso dá uma questão para a gente como profissional, que trabalha com isso todo dia, e já trabalha com pessoas que já estão passando por um tratamento que a gente sabe que é difícil, e percebem que de certa forma vão sair melhor, que foi tranquilo, que o procedimento não gerou um estresse tão grande quanto imaginava que fosse gerar, que é um procedimento cirúrgico, né? Mas a gente fica feliz com isso. E obrigado pela oportunidade aí de tentar esclarecer um pouquinho mais. Obrigada. Isso aí. E até a próxima, né, Dri? Até a próxima, Dri. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau, obrigado.